A paz do Senhor a todos os irmãos. Muito bem, né, irmãos? Eu venho aqui agora mais uma vez, né, falar que a maldição contra o nosso país continua, né? Vemos aí que enquanto aqueles que são cristãos, que defendem, né, o judeu, porque todo cristão tem um judeu dentro de si, não é verdade? Todo cristão tem um judeu dentro de si. Se você não sabia, aprenda essa. Por quê? Porque Jesus é judeu, né? Jesus é judeu. Então todos nós temos um judeu dentro de nós, né? Então Jesus é o Espírito Santo, assim como nós somos vaso de barro e o tesouro está dentro de nós, né? Tesouro em vaso de barro. Veja bem que eu quero aqui deixar bem claro, mais uma vez, que o Brasil sempre se opõe, né, trazendo aí as maldições sobre o nosso país. E eu gostaria de mostrar para vocês, lendo aqui esta matéria, e vocês sabem muito bem que neste governo corrupto, nesse governo satânico, nesse governo que na verdade vai contra a palavra de Deus, né? Ao invés de apoiar o nosso futuro país, onde nós iremos morar, na Nova Jerusalém, né? Então vamos lá, vamos mostrar aqui algo para vocês, que o Brasil, mais uma vez, vota contra Israel. Brasil, mais uma vez, traz a desgraça para o seu território através de seus governantes maléficos e incristões, né? Então dentro deles não há um judeu, mas dentro de nós sim. Então vamos lá, vamos mostrar aqui. Vamos ler. ONU condena Israel por uso excessivo de força na fronteira de Gaza. Brasil ficou com a maioria e votou em desfavor de Israel, segundo a moção de Argélia e Turquia. Então veja bem que, na verdade, isso tira, né, para o Brasil e outros países que votaram contra Israel, né, tira aí o direito de defender o seu país, né? Então, o que esses votantes que votam contra a Terra Prometida são aqueles, na verdade, que são aliados, né, ao anticristo. Então vamos lá, vamos mais uma vez aqui mostrar aqui. Então vamos ali. Essa matéria foi publicada dia 13/6/2018, às 23 horas, né? Quase pro dia 14/6/2018. Então vamos lá. A Assembleia Geral das Nações Unidas condenou Israel nesta quarta-feira, dia 13, pelo uso excessivo de forças contra os palestinos na fronteira com a faixa de Gaza. Foi pedido que o secretário-geral Antônio Guterres fornecesse um mecanismo internacional de proteção ao território palestino ocupado. Quer dizer que, se fosse ao contrário, né, eles estariam aqui contra, se no caso Israel estivesse perdendo a batalha, eles estariam a favor do palestino mesmo assim, né, dizendo que eles deveriam ter a unanimidade de defesa, né, do seu país, do seu território. Como Israel, na verdade, né, é a Terra Prometida, é claro que Israel também está pagando tudo isso por causa que eles rejeitaram o verdadeiro Messias, né? E para não ficar só nessas palavras, eles ainda vão aceitar o anticristo ainda para, digamos aí na nossa palavra portuguesa, né, desgraçar a vida deles. Esta é a razão. Então veja bem, trata-se de uma resolução não obrigatória, mas carregam peso político. O placar indicou 120 votos a favor, né? A favor de quem? Dos palestinos, né? E esses 120 países dizem não concordamos que Israel se proteja, concordamos que as bombas têm que chegar dentro do país de Israel e deixar explodir e matar todos os israelitas. 8 contra, né? E 45 abstenções. O Brasil ficou com a maioria e votou em desfavor de Israel. Não foi a favor de Israel.
desfavor, contra, ainda mais usar uma palavra dessa, desfavor, né? Só para não colocar mais o país na desgraça como já está, né? Então, quer dizer, a Bíblia diz que todos aqueles que forem contra Israel, né, serão amaldiçoados. Mais uma maldição virá para o nosso país por causa desta votação. Lembre-se do que eu estou falando aqui agora. Escreva e assista esse vídeo, guarde na sua memória todas estas palavras que eu estou aqui dizendo, que a partir de hoje, né, 14/6 aqui, vocês verão que o Brasil sofrerá mais ainda a pestilência do que já sofre, né? Isto porque a Bíblia diz que todos que amaldiçoar Israel será amaldiçoados também. Então veja que todos que votam contra Israel, né, uma votação justa que deveria ser a favor, porque qual país que, na verdade, com todos os seus direitos, não tem os seus direitos de defender com suas armas bélicas, né? Então é claro, é óbvio, né? Se eles estão sendo atacados, né, toda ação tem uma reação. Então esses satanistas vendidos, eles jamais vão a favor do povo cristão. Então, para você que é cristão e que apoia, né, este governo corrupto e que apoia esses países corruptos, né, saiba que você será o perseguido por eles, se porventura vocês não forem arrebatados juntamente com a noiva. Trata-se de uma resolução, como eu já li aqui, né, tal da Argélia e Turquia. Os Estados Unidos havia vetado uma resolução semelhante no Conselho de Segurança da ONU de 15 membros no início deste mês. Hoje, a embaixadora norte-americana Nikki Haley, né, Haley, tentou condenar o Hamas, grupo terrorista que governa a faixa de Gaza, por disparar foguetes contra Israel. Contudo, não obteve a maioria de 2/3 e seu pedido não foi concluído na resolução final. Significa que a esses países que votam a favor de Israel está desafiando o restante do mundo, né, a encará-los. E com certeza Deus, ele não precisa de quantidade para vencer uma guerra, né? Ele precisa de qualidade. E aqueles que vão contra, né, o povo de Deus, com certeza, verdadeiramente eles são quantidades, mas o que prevalece é a qualidade. Hamas é poupado, como diz ali, está escrito, Hamas é poupado. O texto aprovado pela Assembleia Geral condenou o lançamento de foguete de Gaza contra áreas civis israelenses, mas não menciona o Hamas. A resolução é unilateral, não faz uma menção ao Hamas, que rotineiramente inicia a violência, disse Haley durante o debate que precedeu a votação, acrescentando que o que diferencia Gaza é que atacar Israel é seu esporte político favorito. Tá certo essa americana aí, parabéns para ela. Bom seria se o nosso Brasil estivesse aí defendendo esse país chamado Israel, que verdadeiramente, por mais que ele rejeitou o nosso Messias, mas é lá que nós vamos morar, né? É lá que será a nossa terra prometida. Por sua vez, o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, afirmou que a resolução oferece empoderando ao Hamas e os países que apoiam estão em conluio, né, com uma organização terrorista. Eu tenho uma mensagem simples para aqueles que o apoiam esta resolução. Você é a favor da munição para as armas dos Hamas. Você é a ogiva de seus mísseis, disparou. Dano foi bastante enfático em seu breve discurso. A sessão de hoje tratou do direito de defendermos o nosso povo. É uma tentativa da comunidade internacional de tirar o nosso direito básico de autodefesa. Veja aí, irmão. Quer dizer, né, um país igual o Brasil, né, está a favor de tirar o direito, né, o direito do povo de Israel se defender quando é atacado, como se não houvesse ou não houvesse ou não há, né, na esfera da humanidade, toda ação tem uma reação. Essa resolução não protege os palestinos inocentes, não protege israelenses inocentes, não condena,
nem sequer menciona o Hamas, a organização terrorista internacionalmente reconhecida e diretamente responsável pela violência em nossa região. Então veja aí que por mais uma vez Brasil, né, traz a desgraça, os seus governantes trazem a desgraça para o Brasil, né, votando contra Israel. Então cada votação que esse governo surge mundo, né, ele faz aí contra o povo cristão, porque e eu fico pensando, irmão, como que essas igrejas evangélicas, né, elas recebem, né, esses satanistas, esses maçons no altar para ficar lá usando o púlpito santo. Na verdade que Jesus já foi expulso dessa sinagoga há muito tempo, não está aí, né? Porque agora já não é mais sinagoga, simplesmente, agora se transformou muito mais ainda, que é uma garganta do diabo. Então hoje satanista sobe no altar, né? Vai lá pedir oração, mas é tudo mesmo articulação política para enganar o povo. Então estamos aqui mostrando para você algo que verdadeiramente Jesus está arrebatando a sua noiva. Infelizmente, mais uma vez a desgraça pegará o Brasil devido a cada votação que tais países votam contra Israel. E o Brasil, por ter criado Israel, vamos dizer, né, por ter ali feito Israel nascer, está aí o Brasil matando o seu próprio filho, a qual ele deu seu último voto ali para concluir uma nação abençoada. Infelizmente, né, nós vemos aí as maldições vindo sobre o país e vai piorar com esses satanistas, com esses maçons, com esses pastores falsos aí, com esses mentirosos, com essas igrejas ecumenizadas, né, aliadas ao Papa. Então lembra bem que nós é que somos cristãos. Lembre bem, nós é que somos cristãos. Quem são os cristãos? Os protestantes, né? Porque nós sabemos aí que a Igreja Católica, ela é uma igreja pagã, né? Então, essa é a razão. Mas, infelizmente, todos eles estão no mesmo barco. Veja só, que eu deixo aqui, então, para você tirar as suas conclusões e ver que, mais uma vez, a maldição vem sobre o Brasil, porque Brasil, né, com seus políticos aí, não nós, povo de Deus, mas os corruptos, né, os satanistas, votam mesmo e buscam uma guerra para oprimir o povo brasileiro. Então, quando um governo vai lá e vota contra Israel, eles já sabem muito bem, porque eles acreditam, né, dentro da Bíblia. Satanás, você tem que ver, não tem uma pessoa na terra, né, ou não tem uma pessoa celeste, digamos aí, espiritual, principalmente abaixo das nuvens aí, né, Lúcifer, né, que na verdade ele crê muito mais do que muito crente na Bíblia, do que você mesmo, né. Então a Bíblia diz que os demônios crê, o diabo crê de estremecer, mas não obedece, e ele crê. Então ele crê que se porventura qualquer país, né, eles enviar, né, maldição, votar contra Israel, né, querer o mal do povo judeu, né, querer o mal do povo de Israel, sabe eles que qualquer nação que se levanta e vota contra a cidade santa está indo contra o próprio Todo-Poderoso. E quem poderá, né, ir contra os arguilhões? Quem poderá ir contra aquele que tem o poder do céu, da terra, do mar, do inferno, aquele que tem o poder da vida, aquele que tem o poder de todas as coisas? Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser, né, pode ir contra o nosso Deus. Veja aí, então, prepare, porque mais uma maldição é lançada sobre o Brasil. Infelizmente, traga por esses filhos de Satanás criados para destruir o país. Que Deus tenha misericórdia do nosso país e de você principalmente. Mas não pense você que oração vai retroceder isso não, tá? Vou logo dizer. Não adianta falar, vamos orar para Jesus fazer isso, vamos orar para Jesus fazer aquilo. Não. Isso é bíblico, tá bom? A única oração que você tem que orar é para que você se converta, para que você seja arrebatado, arrebatada, e para que você ganhe a sua família para Jesus. Mas daqui para frente será pior. Lembre bem, 14 de junho de 2018, né, 13 de junho, Israel foi amaldiçoado mais uma vez pelos países e o Brasil é mencionado. É triste.
Quem deu o filho, hoje mata o filho. Que Deus tenha misericórdia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.